Uma onda de mortes começa a assombrar uma pequena vila nas montanhas, e o policial Frank vai até lá iniciar sua investigação e ver o que está acontecendo. Andando na estrada, ele pede carona para uma mulher chamada Elizabeth. A princípio ela acha meio estranho um homem pedindo carona do nada, mas ele dá a carteirada de policial e ela deixa ele passar, mas sempre deixa bem claro que sabe se defender. Ela acaba cedendo a carona e os dois chegam juntos à cena do crime. E para a surpresa de Frank, Elizabeth é uma delegada que também está indo lá querendo investigar os crimes. Logo chegando, eles já são avisados que a cena que estão prestes a ver não são nada legais, e eu nem posso mostrar aqui no YouTube para não bloquear o vídeo. Mas ao entrar na casa, eles se deparam com um casal morto de forma brutal, mas imaginam mais brutal que conseguir, é essa aí mesmo. Mas o que é mais bizarro é que não tem nenhum sinal de invasão na casa e nem sinal de combate antes da morte deles, o que é estranho por ser uma morte tão violenta. O que a breve investigação mostra com mais firmeza é que o casal cometeu aquele ato que vocês sabem e partiram dessa pra melhor juntos. Mas acreditem, o mais bizarro vem agora. Nas roupas íntimas deles encontraram algo em comum para aquele momento. Sim, no meio daquela brutalidade que aconteceu, os dois, enquanto eles estavam se atacando, eles simplesmente tiveram um orgasmo. Cara, que loucura. A polícia da cidade diz já ter investigado a casa, mas Elizabeth decide fazer mais uma varredura. E andando ali, procurando pela casa, ela encontra um garoto encolhido no canto do porão, e só mostra o quanto a polícia dessa cidade é incompetente. Frank, investigando por outro lado, consegue achar algumas estatuetas de alguma criatura estranha, e ao sair do local com o garoto, eles estavam sendo observados por um cara de moto. Frank tomava banho em seu quarto de hotel, mas ao sair do chuveiro encontra suas coisas reviradas, e percebe na hora que tinha alguém em seu quarto. Ele sai de toalha mesmo pelos corredores, mas não consegue encontrar ninguém. Elizabeth conversa com a polícia local sobre a investigação, e agora pra valer é deixado claro, a polícia é totalmente negligente, não está nem aí com nada, e não parece mover um dedo sequer para ajudar. Frank vai até o hospital psiquiátrico tentar falar com Evan, o garoto filho do casal que teve aquele destino trágico. Lá ele dá de cara com a doutora Carole, e ela veta qualquer possibilidade do policial falar com o garoto, nem carteirada nem nada passou por ela. Mas Frank está bem envolvido com a investigação e não iria se dar por vencido. Mesmo sem o aval da psicóloga, ele invade de mansinho e consegue entrar no quarto de Evan. Ele pergunta pro garoto se ele sabe algo, mostrando fotos das crianças desaparecidas. Mas enquanto ouvia o policial, Evan vê uma figura sobrenatural assustadora surgindo por trás dele, que faz ele ficar em choque. E em seguida a doutora aparece e acaba com a conversa. Ele tá aqui. Sai o laudo da morte do casal e é constatado que os dois se atacaram, e foi encontrado carnes nos dentes deles. Eles tentaram devorar um ao outro, e esse caso só fica cada vez mais e mais bizarro. Frank tenta falar com uma vizinha do casal morto, e a mulher não aparece nada empolgada para falar com a polícia. Mesmo assim, Frank insiste e pergunta se havia algo de errado com seus vizinhos. A garota conta que eles eram estranhos, e Evan mais ainda, e que ela pensa ser eles que mataram seu cachorro, pois ele sumiu há alguns dias. Frank tentava fazer mais perguntas, só que o marido da mulher surgiu com muita ignorância e quase sai na porrada com Frank, encerrando a conversa por ali. Ele vai até a casa do casal investigar mais um pouco por lá, e ele encontra Elizabeth ali com o mesmo intuito. Eles procuram por ali e conseguem achar no porão uma boneca bem macabra, que parecia mais ser um objeto de adoração. Mas o curioso de verdade eles encontram no quintal da casa. Elizabeth percebe um local meio estranho e, procurando ali, ela consegue encontrar o cadáver do cachorro que sua vizinha não encontrava. Bem, acontece de novo, e os dois são chamados para mais uma cena de um acontecimento pra lá de curioso. Eles vão em uma serralheria e encontram um cara que bateu as botas trabalhando, e sua cabeça ficou cravada em uma serra. Investigando por ali os arredores, Elizabeth encontra de novo uma escultura estranha. Nessa eles decidem interrogar a última pessoa a ter contato com aquele cara que morreu, e se tratava de um cliente. Ele disse não ter falado nada com ele apenas disse ter ligado para saber sobre seu pedido e decidiu ir até o local quando não obteve nenhuma resposta. Elizabeth decide perguntar sobre aquela escultura e saber do que ela se trata, e aquilo simboliza uma lenda da cidade, como se fosse o bicho papão, mas lá é o devorador de almas que todos têm medo. Ainda ali na cena da morte, os dois escutam alguns barulhos vindo do telhado, e procurando encontram um cara querendo fugir. Frank larga tudo na hora e começa a perseguir o cara, mas pro seu azar o cara é muito mais rápido e ágil, e ainda parece entender um pouco de parkour.
então é quase impossível chegar nele. Mesmo com esse sufoco, Frank chega perto de conseguir capturar o cara, mas os dois caem e nessa ele leva pior. Então aquele cara consegue fugir, mas acaba deixando a sua mochila para trás. Elizabeth vai à igreja da cidade, pesquisa sobre o Devorador de Almas, querendo entender melhor sobre esse demônio. Ela realmente acredita no sobrenatural e acredita que possa ser esse demônio sumindo com as crianças, mas parece que todo mundo é muito negativo sobre ajudar. Qualquer coisa sobre crimes ou lendas sobrenaturais incomodam muito eles, e nem sequer o padre quer ajudar ela nessa. Frank manda o HD do PC deixado para trás para um cara descriptografar, e em uma conversa com Elizabeth, ele conta que aquela investigação está sendo pessoal para ele, pois ele está realmente incomodado com o sumiço das crianças, e isso está tirando seu sono. E ele até mesmo prometeu parar de fumar e guardou o último cigarro para fumar quando terminar a investigação. Eles percebem que aquele suposto cliente da última vítima que falou que ligou para ele mentiu, pois não tinha nenhuma ligação dele no telefone do cara. Então eles vão até a casa dele conferir. Lá as coisas estão meio estranhas, a sua mulher está rezando alto e eles estão meio inquietos. Indo no quarto, Elizabeth encontra a esposa daquele cara com o pescoço cortado na cama, à beira da morte, e fica lá tentando salvar a vida daquela mulher, enquanto Frank lutava com o cara e estava quase batendo as botas, pois o cara estava com um machado. Ele lutou muito pela vida, mas quando iria levar a pior, Elizabeth surge e atira no cara, matando ele ali mesmo. A filha daquele casal também tinha desaparecido há algum tempo, e na casa deles, eles encontram novamente muitos desenhos daquela mesma figura colado nos armários. Evan, no meio da noite, em pleno hospital, recebe a visita da criatura, que pega ele pela mão e caminha no hospital pela noite. No dia seguinte, a doutora Carole aparece na delegacia e conta que sempre cuidou da cabeça de Evan desde garotinho, pois ele tinha muitos problemas com a família. Eles também perguntam sobre Jeanne, a outra garota que sumiu, e ela assume que também cuida dela no hospital, que é outra garota com problemas psicológicos. Os dois estão na estrada e percebem que estão sendo seguidos por uma moto há algum tempo. Eles decidem parar e voltar de ré, mas o motorista da moto começa a atirar pra cima deles até ser atropelado pelo carro e jogado longe. O carro roda na pista e bate, mas quando Frank consegue descer, o cara já não está mais lá. Ele segue o cara pela mata, mas dessa vez consegue alcançar ele. Afinal, o cara teve uma fratura exposta na perna. Frank o tortura e pergunta sobre as crianças, mas o cara jura de pé junto que não tem nada a ver com nenhum sumiço de crianças. O motivo dele estar lá é bem diferente. Ele está atrás de um carregamento de droga que sempre é deixado na floresta. Ele fala que é uma droga nova que está a maior febre e pensou que era Frank quem tinha pego ela. Por isso que aquele cara estava perseguindo ele, mas ele morre antes de dar mais informações. Frank recebe em seu celular o retorno do cara que estava com HD, e ele conta que ali dentro tinha uma pasta para cada pessoa que morreu, relacionando uma ligação entre todas as vítimas. Então eles conseguem a localização de um antigo asilo abandonado. Eles olham tudo por ali e investigam com bastante cautela, e logo Elizabeth dá de cara com o policial lá dentro de forma muito suspeita, mas ele diz que foi encarregado de investigar o local. Ela repara um local com algumas câmeras e ao chegar no centro, ela é atacada pelo policial, mas consegue desviar e revidar o ataque atirando nele. Eles continuam vasculhando e encontram uma sala com manequins diferentes do demônio devorador de almas, e também diversos quartos. Cada um deles tinha um nome diferente, como por exemplo a Sala da Alegria, e todos com câmeras ligadas. Mas antes de saber o que acontece no final desse filme, peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você nunca vai perder nada, e aqui no Levada Filme são vídeos todos os dias. Em uma dessas salas específicas, eles conseguem encontrar duas das crianças desaparecidas, e elas contam com todas as letras que o Devorador de Almas colocou elas naquele lugar. O que aconteceu foi que aquelas crianças vinham sofrendo com a relação abusiva de seus pais. E lembram da droga maluca que aquele cara tinha perdido? Bem, ela tem espaço aqui nessa história. Uma passagem na Bíblia, mal interpretada por Jeanne, faz ela imaginar que a droga que ela achou na floresta, na verdade era sal da terra, feito para operar milagres. Essa droga deixa a pessoa em surto e eles decidem tentar primeiro no cachorro da vizinha, que claro, não resistiu. Depois o Evan colocou no café da manhã de seus pais, que começaram a surtar e atacar uns aos outros, enquanto eles riam e se divertiam de forma macabra. As luzes se apagam e a criatura começa a se preparar para vagar, e nessa Elizabeth recebe um telefonema perturbador. Contam para ela que Frank na realidade não é quem ele diz ser, ele na verdade está usando uma identidade falsa. Ela tenta render Frank, que pede por favor para ela não tentar impedir ele. Então ele foge atrás da criatura, enquanto Elizabeth vai atrás levando as crianças. Finalmente, Frank consegue ficar frente a frente com a criatura, e na verdade se trata
trata apenas de alguém fantasiado. Alguma coisa que fazem ali na cabeça das crianças, que fazem elas realmente pensarem que é um demônio ali. Elas realmente veem aquilo de forma real. Descobrimos que Frank estava nessa por causa do seu filho. Pessoas também raptaram ele e ele quis vingança com as próprias mãos. Ele se irrita ao saber da morte do seu filho e derruba aquela pessoa, revelando agora ser a tal psicóloga, a doutora Carole. Ela sequestrava crianças, mexia na cabeça delas e vendia vídeos no submundo da internet, torturando elas psicologicamente. E ainda Zombie se gaba que isso dá muita grana. A mulher faz piadas o tempo todo pela morte do filho de Frank, e ele acaba se revoltando e fica por muito pouco mesmo de matar ela, mesmo Elizabeth pedindo pra ele ter cabeça. Mas as crianças invadem o lugar e jogam a droga na boca dela, então Frank vê uma possibilidade. Ele apenas deixa a faca em sua frente e tranca ela sozinha no quarto, sabendo que quando a droga bater, ela mesma vai fazer o serviço sujo. Como prometido então, Frank acende o seu último cigarro e faz questão de botar fogo no lugar e destruir tudo antes de ir embora dali pra sempre. Bom, esse foi o filme, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que você achou dele. Não deixe de indicar outros filmes pra gente trazer o resumo aqui. Deixa filmes bons aí nos comentários. Com certeza eu vou trazer e vou dar um salve pra você aqui no vídeo. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser notificado sempre que surgir vídeo novo aqui no canal. No Levada Filmes são vídeos todos os dias. Então, muito obrigado a todos que estavam assistindo. Valeu, até mais!